Juízes, capítulo 6, versículo 23 ao 40, eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezitas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e aos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? Perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abieritas se ajuntaram após eles. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir, e enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e que saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, Pai Santo, bendito, majestoso Senhor, eis tua palavra tão viva e poderosa diante de nós. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha revelar a tua vontade, o teu querer, nos direcionar para a glória e honra do teu nome. Que a nossa mente seja cativa ao que o Senhor tem revelado, e a tua palavra promova em nós todo o propósito da qual a direciona, seja para a vida, seja para a morte, seja para a repreensão, seja para consolo. Que o Senhor fale ao nosso coração, cumprindo o teu propósito em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, imaginem a cena.
Imagina o que nós estamos vendo aqui, o que está acontecendo. De repente, Gideão está no lagar, ele está ali malhando o seu trigo, escondido, tentando fugir da presença ou de ser alcançado pelos midianitas, à pressa, porque aquele grupo de nômades vem desbaratando a terra, vem aprisionando todo mundo, vem trazendo peso sobre a vida de todo mundo. E é um dia como qualquer um outro desses últimos 7 anos que ele tem vivido. Porém, ali escondido, cercado de opressão, naquele mesmo lagar, Deus se revela a este homem. E diante da santidade deste Deus, ele achou que morreria. Por que Gideão teve medo? Porque o pecador está em constante guerra contra o Senhor. Não há neutralidade. Não há aliança enquanto houver rebeldia, enquanto houver essa disposição para ser rebelde contra o Senhor. E Gideão sabia disso. Mas o Senhor responde a Gideão com graça. Então nós começamos com o versículo de número 23, onde ele começa dizendo: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Tais palavras eram mais do que um consolo para Gideão. Essas palavras agora, elas representam a reconciliação de Gideão com o Senhor. Gideão até então estava em guerra, agora ele tem paz com Deus. Veja, ele não tem somente a paz de Deus, ele está em paz com Deus. Antes ele estava revoltado, agitado, guerreando, rebelde com o Senhor, e agora Deus declara que eles estão em paz e ele não morrerá por conta dessa condição. Mas a paz com Deus é, por definição, uma declaração de guerra contra os ídolos. Gideão entenderia isso mais rápido do que ele mesmo imaginava. Então, naquela mesma noite, como nos diz o versículo 25 e 26, Gideão, então, é convocado pelo Senhor. Deus dá a ele uma ordem, e essa ordem é que ele deveria de derribar o altar que estava na casa do seu pai. Vamos entender como é que funcionava a casa naquele período. Geralmente, nas famílias, nos clãs da família, eram construídas casas próximas entre os filhos que iam casando. Ninguém saía para uma terra distante ou para um local distante, tinha a sua terra como algo comum, e havia um chamado pátio do meio, um local de convívio comum entre toda a família, e todas as casas geralmente eram colocadas ao redor deste pátio, onde ali eles podiam então, aquele clã poderia então se reunir, os pais, os netos, os avós, as esposas com as noras, e aí sucessivamente, tinha aquele momento de convívio. Então, esse pátio, esse quintal da qual Deus está falando, está nesta região. É um local que o pai dele eleva. O pai dele levanta este poste ídolo e levanta também este altar. Ele prepara este local como local de adoração a Baal e a Azerá. Baal é conhecido como homem, e Azerá é conhecido como a esposa. Então, eles são os deuses da fertilidade daquele período. Este altar mostra todo o sincretismo religioso diante daquela época. Joás, pai de Gideão, ensinava sobre Deus. Nós vamos lembrar que, quando na pregação passada, nós lemos isso, na qual Gideão chega para o anjo e diz: mas os nossos pais nos ensinaram sobre o Deus de Abraão, eles nos ensinaram sobre o Deus que livrou do Egito. Ou seja, Gideão, ele aprendeu isso com o seu próprio pai Joás, ele aprendeu isso com a sua família, ele aprendeu isso com os seus, entende? Ele aprendeu com todos aqueles que fazem parte da sua vida, com seus ancestrais, mas o próprio pai de Gideão, que ensinava sobre Deus de Israel, é o mesmo que promove a adoração a Baal e a Azerá. Os ídolos podem aceitar ser divididos, irmãos. Ele pode conviver naturalmente com outros ídolos. Ele pode naturalmente conviver com outros deuses. Porém, o Senhor, o Deus da aliança, não. O Senhor exige de seu povo exclusividade. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, quando ele está trazendo, então, a lei do Senhor
para o seu povo, para este povo agora na frente, essa nova geração, a mesma lei que é apresentada ali com Moisés. Então ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Veja, Deus é enfático na sua ordem. Não terás outros deuses diante de mim. E agora Gideão, que reconciliou com o Senhor. Gideão, que agora tem paz com o Senhor. Ele tem de sair de uma fé meramente interna, teórica, de uma fé meramente do seu coração, e ela deve alcançar as suas mãos. Sua experiência pessoal tem que se tornar um testemunho vivo de sua fé e devoção ao Deus da aliança. É isso que Deus está falando. Deus diz: Gideão, nós agora temos um compromisso. Eu restaurei a aliança com você. Você é o meu povo. Você é parte do meu propósito. Então você agora deve viver segundo este propósito. E aí nós vamos para o versículo 27, que vai nos dizer: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e aos homens daquela cidade, não o fez de dia nem de noite. O texto ressalta que Gideão cumpriu literalmente e imediatamente a ordem divina. Naquela mesma noite, tudo isso, irmãos, está acontecendo num período antes de 24 horas. Perdão. Gideão, ele recebe o anjo durante aquele período da manhã. Durante aquele período ele tem a conversa, durante aquele período há, então, essa orientação. Ele vê que Deus está presente, ele constrói um altar e chama o Senhor é paz, para referir que Deus estava em paz com ele. Naquela região, ali perto do lagar, ele constrói um altar do Senhor, ele adora o Senhor, ele só sacrifica ao Senhor, ele reconhece, porque Deus havia reconciliado com ele. Naquela mesma noite, não sabemos se na hora que ele está para dormir ou se ele já está dormindo, não sabemos de que forma, mas ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor diz: Gideão, você tem uma missão a cumprir. Antes de você guerrear com as pessoas externas, antes de você guerrear com os inimigos externos, você precisa de acabar com este inimigo interno. Você precisa de destruir esta realidade. E então ele vai em obediência ao Senhor. Mas embora de forma correta, e é isso que é maravilhoso quando nós olhamos para o texto da palavra, porque esses heróis não são diferentes de nós, falhos e pecadores. Gideão, então, ele vai de forma correta, mas ele é movido por um coração acuado, por um coração medroso. Gideão está com medo. E a construção do texto, a forma como o autor coloca, é maravilhosa, irmãos. O autor, neste versículo, ele relata o que está acontecendo no interior de Gideão, no coração de Gideão, revelando com honestidade que a ação não foi movida pela convicção espiritual, mas pela cautela diante da possível retaliação social. Veja, ele tem a sua convicção, ele tem o propósito de obedecer, ele vai, mas a imediata ida dele não é porque ele está querendo cumprir isso de imediato, mas ele está repensando as condições. Veja, o versículo continua dizendo assim: temendo ele, porém, a casa do seu pai e aos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Ele levanta e imediatamente obedece. Mas essa ação imediata é promovida pelo medo. Está de noite, eu vou me esconder nas trevas. Eu vou fazer quando ninguém estiver vendo. Eu não vou fazer isso em público. Eu não vou fazer isso durante o dia, quando as pessoas estão olhando. Eu não vou fazer isso. Vemos um homem, então, escolhido, mas ainda acorrentado às inseguranças do ambiente que o formou. A sua própria casa. Este ponto é crucial. O temor de Gideão não é apenas pessoal. Ele é, na verdade, uma leitura espiritual da época em que ele está vivendo, do contexto da qual ele está vivendo. Ele sabe que os seus concidadãos não se levantarão em defesa da santidade, mas em defesa dos ídolos.
dos falsos deuses. É uma percepção dolorosa, queridos. A fidelidade ao Deus da aliança se tornou subversiva, quase ilegal, em meio à apostasia generalizada. Aquele povo havia se apostatado da fé. Havia um culto místico, havia um culto misturado. Eles tanto adoravam o Deus da aliança, quanto eles adoravam a Baal e a Azerá. Eles tanto clamavam ao Senhor, como eles aguardavam nesses deuses a livramento. O silêncio da noite havia então guardado Gideão de ser confrontado. Mas o raiar da manhã revelou o que tinha sido feito. Versículo de número 28, então, vai nos dizer: levantou-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, e eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foram oferecido no altar edificado. O altar caiu, o poste ídolo foi cortado. Imagine a cena: Gideão levanta, toma 10 dos seus servos. Uma coisa, inclusive, para a gente pensar. Gideão diz ao anjo: eu sou o menor da minha casa, minha família é muito pobre, mas ele tem 10 servos. Não é tão pequeno, não é tão menor assim. Não é uma pessoa sem posse. O pai dele tem uma influência. O altar que ele faz, a cidade adora. Então é uma pessoa com um certo prestígio. Mas ele levanta temeroso. Meio que na ponta do pé, vai até o curral, laça o boi, puxa o boi, pega aqueles 10 homens cochichando, conversando, e aí eles amarram aquele poste ídolo no boi, puxam, derrubam, depois eles quebram aquele altar. Irmãos, começa a fazer barulho. O silêncio é quebrado. A madrugada da noite começa a haver barulho. Barulho de poste caindo, barulho de pedra sendo quebrado, barulho de boi mexendo, de pessoas se envolvendo, e daqui a pouco lenha sendo rachada, a machadada. Depois boi sendo morto, sendo cortado, colocado sobre o altar. Tudo isso agora desperta o pessoal. A ideia de que eles levantaram de madrugada não significa que eles esperaram amanhecer. Mas à medida que as coisas iam acontecendo, as pessoas, está acontecendo alguma coisa lá fora. E quando as pessoas saem, já está feito. O altar está queimando. O poste ídolo está queimando. O boi está sendo consumido. Eles olham e não veem o seu local de adoração ali mais intacto. Havia quebrado tudo. Havia agora um novo altar que foi levantado. E neste novo altar já tinha um sacrifício acontecendo. Isso nos faz lembrar aquilo que o próprio Senhor havia dito a Moisés quando ele estabelece o templo ou o tabernáculo. Quando Moisés estabelece o tabernáculo, Deus vira para Moisés e para Arão e diz assim: Moisés, todos os dias pela manhã, um cordeiro precisa de ser morto. Ao amanhecer do dia, Arão deve sacrificar um cordeiro sobre o altar. E ao final do dia, deve-se sacrificar um cordeiro sobre o altar. E esse fogo jamais pode apagar. De manhã e de dia, de noite, de manhã e de tarde, lembrando do seu compromisso. E Deus faz, queridos, aquele povo olhar para aquele altar novo, faz olhar para aquele boi sendo queimado no raiar do dia, no amanhecer, lembrando que Deus renova a sua misericórdia pela manhã, e Deus renova a sua aliança para com o seu povo, sangue derramado em favor deste povo. A cidade então se levanta, mas ela não se levanta para se alegrar, mas para se revoltar. Ela não celebra a restauração, ela chora o que perdeu. Os olhos de Israel já não sabiam mais enxergar a santidade, o compromisso com o Senhor. Vieram como vandalismo, eles viram como vandalismo aquilo que era restauração. Não compreenderam, queridos. Gideão fez o que era certo, mas o que era certo já não parecia mais justo aos olhos daquele povo. Os filhos de Israel
já haviam se acostumado com essa mistura, com esse sincretismo religioso. Chamavam de pecado, chamavam de costume aquilo que era pecado. E idolatria de devoção. Quem fez isso? É a voz que ecoa entre o povo. Quando eles saem e verificam que o altar estava quebrado, que o poste estava destruído, que o boi estava imolado, que novo altar foi erigido, eles começam: quem foi isso? Esse é o brado da multidão, esta é a conversa, é o burburinho que sai no meio daquele povo. A fidelidade tornou-se crime. A sentença contra os idólatras agora é imposta sobre aquele que estava restaurando. Veja, em Israel sempre foi sentença de morte para aquele que adorar um outro Deus. Porém, agora, o outro Deus exige a sentença. O povo levanta exigindo a sentença que deveria de ser feita para eles, para com aquele que foi fiel ao Senhor. Então se ouve: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Sim, ele fez, querido. Mas ele fez, e o que ele fez foi para cumprir cada detalhe da ordem do Senhor. E até mesmo o relato da comissão interrogatória, daquela comissão que foi levantada para investigar, para encontrar as coisas, é um eco, sem saber, dos propósitos do próprio Senhor, do comando divino. Mas em sua denúncia, eles omitem um novo altar. Percebem isso? Eles ignoram o novilho que está sendo queimado. Eles silenciam sobre o sinal da aliança. A fala deles é: derrubaram o altar de Baal, cortaram o poste ídolo de Azerá. Ninguém está falando assim: mas tem um novo altar, mas tem uma nova coisa acontecendo. Porém, de forma surpreendente, naquele exato momento, Joás, o pai de Gideão, aquele que tinha levantado o altar, aquele que tinha colocado o poste ídolo, aquele que estava adorando aquele Deus falso, ele então se levanta e, com apenas 2 palavras, derruba a lógica da idolatria, derruba a lógica de servir falsos deuses. Ele vai dizer, versículo 31, contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós. Veja, querido, a lógica é muito simples. Baal não precisa de advogado, Deus não precisa de advogado. Se ele é Deus, então que ele próprio se defenda, que ele próprio faça a sua justiça. Joás não defende o altar que foi levantado. Não confunda a postura de Joás em relação a isso. O que Joás está fazendo é defendendo o seu filho, mas sem perceber, talvez, ele se posiciona ao lado do Senhor. Se Baal é Deus de verdade, que ele então faça o que tem que ser feito com Gideão. Ele profanou o altar de Baal. Então que Baal se defenda. Vocês vão tomar as vezes de Baal? Mas aqui há uma grande ironia, queridos. Sabe por quê? Porque o capítulo 6, ele começa dizendo que o povo estava sofrendo durante 7 anos na mão de uma turba, promovida com amalequitas, com midianitas e com o povo árabe. Uma turba de banderneiros, grande, como a multidão, como gafanhotos, estava destruindo a Israel. E o que o povo faz? O povo clama ao Senhor da aliança. Eles vão para o Senhor da aliança e clamam ao Senhor da aliança: livra-nos, Senhor, pedindo a Deus que o defendesse. Mas o próprio povo sai em defesa de falsos deuses, quando deveria de louvar essa nova atitude. Eles agora saem em relação a isso. E aí eles chamam Gideão de Juru-Baal, não como honra. Eles não estão honrando a Gideão, eles estão desafiando. Eles estão dizendo: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou os seus altares, versículo de número 32. Que Baal venha com a sua maldição sobre a vida dele, que Baal o mate, que Baal o destrua, porque ele destruiu o altar de Baal.
Aquele mesmo povo, há um tempo atrás, buscou o Senhor, pedindo livramento. Agora, quer livrar um falso Deus do julgamento. Mas o texto não nos dá tempo para celebrar toda essa realidade e para, de fato, até entender isso com mais profundidade, até assimilar isso de forma mais tranquila. Porque não é tempo de celebrar. O tempo é um tempo de crise. E a crise que levantou Gideão, a crise com a qual ele está ali sendo tratado no dia anterior, com o anjo ali, com o próprio Senhor ali, ainda não terminou. Então nós somos imediatamente mudados de cena. E nós começamos a ver no versículo de número 33, o que está acontecendo. E todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Chegou o momento dos midianitas novamente invadirem a terra. Era o momento que eles viriam para poder novamente destruir, para novamente oprimir o povo. Os midianitas cruzaram o Jordão. Não tem nada de novo aqui na vida deste povo. É a mesma situação. É o mesmo problema que levou Israel, no versículo 6, a clamar ao Deus da aliança. Mas olha o contraste de um Deus fiel à sua aliança com um povo rebelde. Olha o contraste de um Deus misericordioso, cuja sua misericórdia se renova a cada manhã, contra um povo louco, preso às condições do seu pecado. Deus não vem para reclamar sobre este povo, para poder chamar a atenção deste povo, para poder dizer, olha, é por isso que as coisas estão acontecendo, porque vocês estão defendendo a Baal. Não, não. Deus não fala nada. Vai deixar que a própria obra dele demonstre a loucura da qual eles estão vivendo. Então o versículo de número 34 nos diz que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. E enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. O Espírito Santo então vem sobre Gideão, traz sobre ele algo sobrenatural. E este homem que antes se escondia, que estava escondido malhando trigo no lagar, que estava escondido nas trevas da noite para cumprir a ordem do Senhor, agora de repente ele pega o chofar e toca. Ele convoca o povo, ele se torna um general na frente deste povo. Ele é o herói que é levantado, porque o Espírito Santo vem sobre ele. Ele agora é tomado por algo especial. Mas o mesmo com o Espírito sobre a sua vida, e agora com o povo ao seu lado, porque ele convoca e as multidões vêm. Ele envia recado e as outras tribos se ajuntam. Gideão ainda carrega dúvidas em seu coração. Como nós e Gideão somos parecidos, né, queridos? Como não somos a mesma coisa? Vejam, meus amados, a gente precisa entender o que está acontecendo com Gideão. O que está passando no coração e por que Gideão tem tantas dúvidas e tantas questões. Primeiro nós vamos entender que Gideão foi criado numa cultura mista. Que Gideão tem uma cosmovisão de Deus um tanto quanto distorcida. Desde a sua infância ele é criado neste misticismo e neste sincretismo. Ao mesmo tempo que ele conhece o Deus da aliança, ele também convive com os altares de Baal e de Azerá, no seu próprio quintal. Sua religiosidade então é confusa, sua fé é tumultuada. É cheio de coisas que precisam de ser tratadas. Esses ídolos
eram considerados deuses. E eles tinham um propósito. Eles eram os deuses da fertilidade e da prosperidade. Eles prometiam chuva, colheita abundante, eles prometiam proteção, eles prometiam prosperidade. Mas Israel estava sendo saqueado. Os midianistas invadiram a terra. Eles destruíam todas as plantações e matavam quem encontrasse nas ruas. Roubavam o gado. De modo com que Israel foi obrigado a fugir, a se esconder nas fortalezas e a esconder nas cavernas. Não podiam mais, no seu próprio território, andar livremente quando este povo vinha. E onde está Baal e Azerá? Os deuses que deveriam de proteger e prosperar. Eles se mostram inúteis diante dos inimigos. É por isso que o povo vai clamar de novo ao Senhor. Não é porque eles se arrependeram do seu pecado. Não é porque eles haviam convertido ao Senhor. É porque na visão deles, na cosmovisão do mundo deles, deuses eram coexistentes. E aí, se eles serviam a Baal e a Zerá e eles estavam falhando, quem sabe o Deus de Israel não poderia livrá-los? Quem sabe o Deus dos pais deles, que tanta história bonita tinha de livramentos passados, não seria aquele que estaria livrando neste momento? É por isso que eles clamam ao Senhor. Gideão cresceu vendo isso, irmãos. Esse sincretismo, essa mistura, ele é confuso. E agora, diante do chamado divino, sua dúvida é extremamente legítima. Se Baal falhou, se Azerá não protegeu, será que com o Deus da aliança será diferente? Será que ele de fato poderá livrar? E mais, será que eu serei esse agente de livramento do Senhor? Gideão pede então um sinal. Sua intenção não é testar a Deus, mas compreender quem Deus realmente é. Entender de fato quem é o Senhor. E o Senhor, com muita paciência, com muita longanimidade, com muita graça e misericórdia, responde. O Deus da aliança não é como os ídolos. Ele não promete e falha. Ele não se esconde diante da opressão. Ele age, liberta, ele cumpre aquilo que ele havia falado. Gideão precisava de saber disso. Ele precisava de saber que Deus, em sua graça, iria de fato agir para com o seu povo. Por isso ele pede um sinal da lã. Porque Baal e Azerá deveriam de controlar a natureza. Deveriam de controlar a natureza. Baal e Azerá é que deveriam de fazer chover ou parar de fazer chuva, para que pudesse brotar ou não brotar. E aí ele pede esse sinal. E o que Deus faz? Atende o sinal, mostrando que Deus controla a natureza. É Ele quem de fato é o Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para este ponto. Porque nós temos ouvido muito falar sobre a mensagem de Gideão. Temos ouvido muito pessoas colocarem essa questão, mas dificilmente param para pensar que o fato de Gideão estar fazendo um teste com o Senhor não era um sinal de que ele tinha uma fé robusta e queria ter certeza das coisas de Deus, mas que ele tinha dúvidas sobre o próprio Deus que ele deveria de servir. É importante a gente pensar sobre isso. Ele tinha dúvidas. Quem de fato era o Deus, a quem agora era o Deus da sua vida? Pense em Gideão como um recém-convertido, como alguém que passou pela experiência de um dia e no outro dia já está no campo de batalha, respondendo ao chamado deste Senhor. Somos muito parecidos com Gideão, irmãos. Somos muito parecidos com Gideão. Nossa fé, tem hora que ela está lá em cima, mas tem vezes que ela está lá embaixo. A nossa confiança tem hora que ela é extremamente robusta, mas tem hora que ela é totalmente frágil. E dúvidas surgem em nosso coração e surgem em nossa mente. Quero trazer 4 aplicações sobre esta mensagem para nós nesta noite.
A primeira lição que eu quero apresentar, a primeira aplicação, é a gente perceber que Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Gideão teve paz com Deus, mas essa paz imediatamente o levou a um confronto. A confrontar a cultura em qual estava vivendo, a confrontar os seus deuses interiores, os altares que estão em seu coração. A verdadeira reconciliação com o Senhor exige exclusividade. O Senhor não compartilha a sua adoração com outros altares. Ou nós adoramos o Senhor, ou nós não o adoramos. Hoje nós não nos curvamos mais a imagens, irmãos. Não podemos dizer que o povo que diz ser o povo da aliança se curva a deuses de pedra ou de pau. Não, nós temos horror a isso. Temos origem. Chega a atravessarmos rua quando vemos aquelas casas de santo para não passar em frente àquilo. Dá angústia em nós, não dá? Mas existem outros ídolos que podem ser levantados no nosso interior e nosso coração. Eles se apresentam na forma da vaidade, se apresentam na forma da luxúria, da imoralidade, se apresentam na forma do individualismo, se apresenta nas dependências emocionais, se apresenta na busca pelo prazer, pelo sucesso, pela perfeição, naquilo que agora nós começamos a idolatrar, a querer alcançar em nossa vida. Nós não mais nos curvamos aos ídolos, mas nos curvamos aos deuses novos deste mundo. Buscando então essa adoração meio que sincrética, tentando viver de um lado no Deus da aliança, mas do outro lado vivendo o Deus deste mundo. Eles ocupam espaço no coração e disputam o senhorio de Cristo sobre nós. Quais ídolos ainda permanecem em pé em seu coração e que precisam de ser derribados? Quais ídolos precisam de cair? Quais alvos de idolatria, de devoção, a qual você precisa de derrubar para que o Senhor reine absolutamente sobre a sua vida? Será que a sua família não é um ídolo para você? A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua esposa, o seu filho? De tal forma com que você vive em função deles, tentando agradar o tempo todo, em vez de buscar agradar o Senhor? Será que é busca pelo sucesso, por um lugar ao sol? Não é o que tem ocupado o tempo da sua vida? E você está se dedicando à profissão, ao trabalho, ao estudo, e esquece de dedicar-se ao Senhor? Qual é o ídolo, querido? Será que não é a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal, buscando satisfazer a si mesmo, em vez de entender que a verdadeira satisfação está na busca pelo Senhor, que o crente se satisfaz em Deus? Nosso Deus não aceita ser coadjuvante. Ou você adora única e exclusivamente o Senhor, ou você não o adora de jeito nenhum. Essa é a verdade. Gideão experimentou aquilo naquela noite. Ele não poderia ter o altar lá no lagar para adorar o Senhor, quando na sua casa tinha um altar a Baal e a Azerá. Deveria de optar e derribar o altar sobre a sua vida. Segunda lição, segundo propósito que nós devemos de observar nesta noite, é que a fé amadurece quando se age com fidelidade. A fé, ela amadurece quando nós agimos com fidelidade. O Senhor ordena a Gideão e Gideão obedece, ainda que temeroso. Gideão obedeceu, ainda que com grande temor. Ainda que ele venha ter agido na noite, não com a audácia da luz do dia, ainda que ele venha agir com receio, ainda que ele estivesse tremendo, ele fez o que tinha que ser feito conforme a ordem do Senhor. Ele obedeceu a palavra do Senhor. A fé amadurece quando se age com fidelidade, quando se vence o medo pela obediência,
quando o amor por Deus nos faz dar passos, ainda que inseguros, na direção certa. Qual tem sido a realidade da sua fé? Você tem amadurecido através da obediência ao Senhor? Ou você tem recuado por medo? Ou você tem ficado estático, sem dar um passo de fé, mesmo sabendo que Deus está te mandando dar esse passo? Mesmo que olhando para a Escritura, Deus está te mandando fazer, você diz, não, agora não. Porque tem medo. Medo do que irá acontecer amanhã, medo da reação das pessoas. Medo das coisas que podem surgir diante disso. A sua fé nunca será madura o suficiente até que você, de fato, dê um passo em obediência à palavra do Senhor. Crer e confiar no Senhor significa exatamente obedecer ao Senhor. Se você não obedece, é porque você não confia. Então você não tem fé. Então você não tem fé. Terceira lição. A fidelidade a Deus muitas vezes vai gerar afronta. A fidelidade a Deus muitas vezes vai gerar afronta. Quando o povo acordou e viu que o altar de Baal estava derribado, ele não se importou com o novo altar. Ele não se importou com o sacrifício feito e com a nova adoração e a reconciliação com o Senhor. Pelo contrário, eles se revoltaram com Gideão e queriam matar a Gideão. Não houve nenhuma celebração pela conversão de Gideão. Houve revolta. Revolta na sua casa. Revolta na cidade onde ele mora. Ninguém enxergou a santidade. Todos enxergaram a loucura. Ninguém o viu como alguém que está buscando viver uma vida piedosa, mas o viram como alguém louco que está destruindo costumes e valores antigos. Sabe-se lá quanto tempo estavam nessa condição. Não se espante, então, se a sua obediência provocar resistência, pois a fidelidade confronta costumes arraigados. Ela desperta ódio e não reverência. O Senhor já nos alerta sobre isso. No mundo tereis aflições. O Senhor já nos alerta sobre isso. Se perseguiram a mim, não perseguirão a vós. Se nós queremos ser fiel ao Senhor, nós devemos estar prontos a viver essa fidelidade e experimentar esse confronto, e experimentar esse ataque, confiando que Deus é quem nos sustenta, que Ele é quem nos mantém. A idolatria cultural é defensiva, queridos. E não pense você que não existe idolatria neste mundo. Como eu disse no ponto passado, as pessoas adoram o sucesso, adoram o prazer, adoram a alegria, adoram a família, adoram a mãe, adoram o pai. As pessoas começam a colocar ídolos na sua vida, buscar condições na sua vida, e nós somos chamados a confrontar isso, a confrontar esta realidade. Somos chamados, convocados para o Senhor a tomar uma postura diferente. Gideão permaneceu fiel. Você também pode, se resolver obedecer ao Senhor, e mesmo com medo, tomar as atitudes corretas que precisam de ser feitas. Quarto e último propósito, quarta e última lição, porém não menos importante, nós não devemos buscar sinais além do próprio Cristo. Gideão não buscava uma confirmação para uma decisão, como muitos têm dito e muitos têm pregado. Ele buscava clareza sobre quem Deus era. Ele não queria testar o Senhor, ele queria conhecê-lo. Não devemos usar o seu exemplo para exigir sinais e provas em nossas decisões, irmãos. O que Gideão recebeu, nós o temos na palavra do Senhor e na presença do próprio Cristo. Tudo o que é necessário para o conhecimento sobre Deus está em nossas mãos, revelado através de Cristo Jesus.
Como diz Hebreus 1, versículo 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando a dúvida apertar, nós não devemos de buscar sinais, mas nós devemos de orar como aquele pai desesperado, registrado no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, quando a sua fé é colocada em prova. O que está acontecendo aqui? Deixa eu situar vocês para que vocês possam entender, antes de eu fazer a leitura desse versículo 24. O Senhor Jesus havia subido ao monte, passou a madrugada toda orando, levou consigo Pedro, Tiago e João. Os demais discípulos ficaram ao pé do monte, ficaram ali acampados. Não sabemos em que determinado momento, mas chegou um pai com um filho que era lunático, que passava por problemas. Durante aquela madrugada, houve uma luta ali tentando libertar aquele filho, mas isso não acontecia. Aqueles que se opunham a Jesus começaram então a debater com os seus discípulos que ali estavam. Talvez perguntando, vocês não vão conseguir libertar esse menino? Vocês não libertam todo mundo? O que está acontecendo e tal? E o pai vendo aquela confusão. Imagina, o pai está desesperado. Ele levou o seu filho a Jesus porque ele entendia que Jesus poderia libertá-lo. E ele está confuso diante dessa coisa. A fé dele o moveu até Jesus. Mas de repente, durante uma noite inteira, o filho dele não é liberto. Pessoas começam a se levantar. Questionamentos começam a ser feitos. Talvez alguém tenha chegado e falado, leva o seu filho embora. Está expondo demais o seu filho. Não deixe seu filho passar esse vexame, não passe essa vergonha. E então Jesus desce do monte. Depois de ter passado o período da transfiguração, Jesus desce do monte. Ele vê aquele burburinho, aquela conversa, ele pergunta o que está acontecendo. Então é dito para ele. Aquele pai chega para Jesus e diz assim, se é possível, liberta o meu filho. Jesus vira para ele e fala assim, se é possível? Você está duvidando do que eu posso fazer? E responde, tudo pode ao que crer. Então vem o versículo de número 24. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Quando nós tivermos dúvidas, medos, não tivermos certezas das coisas, essa deve ser a nossa oração. Pai, eu creio no Senhor, mas minha fé é tão pequenininha, e está tão vacilante agora. Agora eu estou com tantas dúvidas. Me ajuda na minha fé. Amadurece a minha fé. Firma a minha fé. Eu preciso de conhecer um pouco mais. Cristo é o sinal final de todas as coisas, queridos. É a resposta divina, é a revelação perfeita. Você tem buscado no Senhor e em sua palavra. Você tem, através da oração e dos meios de graça, procurado conhecer mais perfeitamente o Senhor. Você tem, de fato, experimentado isso? Ou tem tentado negar as suas dúvidas e os seus medos, mantendo-se nessa condição de uma fé imatura, de uma fé totalmente vacilante? Quantas vezes nós somos ensinados a buscar sinais, não é? Se isso acontecer, é porque isso vai dar certo. Porque é de Deus. Se não acontecer desse jeito, vou colocar Deus em prova, fazendo isso, fazendo aquilo. Não precisa. Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Me mostra o caminho, aponta na sua palavra. Aponta em Cristo o que é preciso ser feito. A obediência e o caminho correto é aquele caminho que segue as Escrituras. Não precisa mais do que isso em nossas vidas.